Ei pessoal, vamos falar hoje sobre facetas de resina e segredos que ninguém te conta. Vamos lá? Pega um café e vem comigo! Primeira situação, primeiro segredo, as facetas de resina conseguem ser removidas? Sim! Muita gente não sabe, mas a gente tem no mercado um laser que chama laser de Erbium. Não é todo mundo que tem acesso, porque hoje em dia ainda é um laser muito caro dentro da odontologia. Então o acesso realmente, infelizmente, não é fácil. A gente sabe como é a questão aqui do nosso país, com essa questão de imposto, importação e tudo mais, e não é de fabricação nacional, então é um laser realmente bem salgado. Então, a gente consegue remover as facetas. Como que a gente consegue remover as facetas através do laser de Erbium? Ele degrada a gente colocando esse laser, que não precisa nem ser anestesiado, tá, gente? Ele é super tranquilo, então a gente coloca o laser na faceta e ela degrada a cola que colou a resina no seu dente. E isso dá para fazer tanto com faceta de resina quanto com faceta de porcelana, tá? Só que essa degradação para fazer a remoção da faceta do dente, sem precisar usar broca. E isso é muito maravilhoso. E a maior vantagem disso em relação à faceta de resina é porque geralmente nas facetas de resina a gente tem muito pouco ou quase nenhum desgaste do dente, né? E por que se tem essa questão dessa diferença da porcelana em relação à resina, da questão do desgaste? Porque quando a gente tem a faceta de porcelana, a gente precisa de um eixo de inserção para essa faceta de porcelana entrar no seu dente. Então o dente precisa estar o quê? Expulsível. Se tiver alguma área retentiva, essa faceta ela não vai deslizar e não vai se manter totalmente ali em relação ao dente. Já a resina, a gente não tem esse tipo de situação. Então muitas vezes a gente não precisa de desgastes no dente, tá? Porque o que? A gente é uma técnica incremental, a gente vai colocar por cima do dente, eu não preciso deixar ele expulsível para eu conseguir tratá-lo. Quando é que a gente vai precisar desgastar o dente, Michele, numa faceta de resina? Sabe quando a gente tem aquele dentinho que a gente chama, e o pessoal fala encavalado no dente, né, que a gente chama de apinhamento dentro da odontologia aquilo. Quando a gente tem um dente apinhado, um por cima do outro, no caso, daí a gente precisa fazer esse desgaste, porque não tem como a gente ter esse apinhamento e ainda por cima colocar as facetas por cima. E também tem que ser avaliado sobre essa questão do apinhamento, porque dentes apinhados demais, né, a gente precisa justamente muitas vezes fazer o quê? Um processo ortodôntico, colocar um aparelho para estar corrigindo esse posicionamento para depois estar fazendo as facetas de resina, porque senão a gente entra o quê? Entra na questão de desgaste do dente em demasia, que não é bacana, né? Então daí já se perde uma vantagem em relação às facetas de resina, tá? Outra pergunta recorrente aqui no consultório. Quando a gente faz uma faceta de resina, Michele, a gente consegue ajustar algum dente? Por exemplo, assim, fiz minha faceta de resina e estou me amando, mas eu achei que o dente ficou muito grande. Eu não estou me encontrando em relação àquele dente. Então, sim, a gente consegue fazer ajustes super tranquilo, inclusive 1000 vezes mais tranquilo do que em relação a uma faceta de porcelana, porque a gente consegue ter esses desgastes da resina durante esse processo, a gente consegue inclusive fazer aquelas transições que eu já falei em outros vídeos aqui sobre resina. Se você não viu, dá uma olhadinha lá que tem explicando, tem uma parte que eu fiz até um desenho, hein? Ficou especial para entender sobre como a gente consegue aumentar e diminuir os dentes com faceta de resina. Então às vezes a gente achou que algum dente está com uma impressão um pouquinho menor, maior, a gente consegue fazer todo essa mediação no dente, tá?